Olha, hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras políticas mais polêmicas, para dizer o mínimo, da atualidade. O nome dele é Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Para alguns, ele é um verdadeiro salvador, para outros, um tirano. É exatamente esse paradoxo que a gente vai tentar entender aqui. E a pergunta que fica no ar, sabe, que a gente vê em tudo que é debate internacional, é essa aí. Seria ele o ditador mais cool do mundo? Essa provocação, que é meio irônica, mas também meio séria, captura perfeitamente a tensão que a gente vai explorar hoje. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. É impressionante. De um lado, a gente vê o Salvador, né? Reeleito com mais de 80% dos votos, aprovação lá em cima, popularidade absurda. Do outro lado, a imagem de um autoritário, acusações pesadas de abusos de direitos humanos, de controlar a justiça, a imprensa. A grande pergunta é, como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o começo da ascensão dele. Bukele chegou se vendendo como o presidente millennial, sabe? Aquela figura moderna, descolada, que prometia romper de vez com o passado. E olha, ele conseguiu. A vitória dele em 2019 foi um verdadeiro terremoto na política de El Salvador. Ele simplesmente quebrou um sistema bipartidário que durava 30 anos. Foi o primeiro presidente desde o fim da Guerra Civil que não era de nenhum dos dois grandes partidos, a Arena, que é a direita conservadora, e a FMLN, a antiga guerrilha de esquerda. E aqui entra uma ironia e tanto. Antes de virar esse outsider que prometia quebrar o sistema, ele começou a carreira, bem, dentro do sistema. A trajetória dele é a de um rebelde que primeiro aprendeu todas as regras do jogo para só depois poder virar a mesa. Essa linha do tempo aqui mostra como tudo foi rápido. Começou lá em 2012, prefeito de uma cidade pequena pelo FMLN. 3 anos depois, em 2015, ele já estava no comando da capital, San Salvador. Mas aí em 2017 vem a grande virada. Depois de um monte de briga interna, ele é expulso do partido. Foi aí que ele criou o próprio movimento, o Nuevas Ideias. E, usando a legenda de um outro partido, o Gana, conseguiu se eleger presidente em 2019. A expulsão da FMLN foi, sem dúvida, um momento-chave. O partido acusou ele de criar divisão interna, de ser agressivo nas palavras, e para ele isso foi o combustível perfeito para se vender como a única e verdadeira força anti-establishment do país. Agora, vamos entrar no assunto que realmente define a presidência dele e que ajuda a explicar essa popularidade gigantesca: a guerra total contra as gangues. E aqui, os números falam por si. Dá uma olhada nesse gráfico. O tal plano de controle territorial do Bukele simplesmente fez a taxa de homicídios, que era uma das piores do mundo, despencar. E não foi pouco, foi uma queda drástica. Para muita gente em El Salvador, isso significou ter uma paz que, sinceramente, eles achavam que nunca mais iam ver na vida. O jeito de conseguir essa paz foi através de um estado de emergência que vem sendo prolongado há muito tempo. Basicamente, essa medida suspendeu direitos constitucionais e permitiu prisões em massa, uma política de tolerância zero que superlotou todas as cadeias do país. Na noite em que ele venceu, ele disse exatamente isso. Hoje, El Salvador virou a página do pós-guerra e agora podemos olhar para o futuro. Com essa frase, ele basicamente justificou tudo o que fez. As medidas duras não eram uma opção, eram, na visão dele, o único jeito de romper com aquele passado tão violento. Essa mesma ousadia, essa mesma disposição para ir com tudo, a gente vê em todo o projeto de poder dele. Então vamos entender o que é esse tal de bukelismo e dar uma olhada na outra grande e arriscadíssima aposta que ele fez. Então, o que seria o bukelismo? Pensa assim, é um movimento político populista, que se diz pós-ideológico. Ele foge daquela briga de esquerda contra a direita. O foco é em resultado, principalmente em segurança, e num discurso muito forte contra a corrupção. Na parte social, é mais conservador. E no centro de tudo está a figura do próprio Bukele. E aí veio a aposta mais maluca de todas, o experimento com o Bitcoin. Em 2021, El Salvador deixou o mundo financeiro de cabelo em pé, se tornando o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. O governo até criou uma carteira digital, a Chivo, e deu $30 para quem baixasse. Mas a aposta não deu muito certo. Em 2023, pouca gente usava, o governo teve prejuízo, a política já era vista como um grande fracasso. Mas e se o resultado financeiro não fosse o mais importante? O próprio Bukele deu a entender que adotar o Bitcoin foi, na verdade, uma baita jogada de marketing. Uma maneira de colocar El Salvador de novo no mapa, sabe? Usar a criptomoeda para chamar a atenção do mundo da tecnologia e principalmente para se livrar da imagem de país super violento.
E é isso que nos traz para a parte final e para o centro de todo esse paradoxo, o dilema da democracia. Afinal, o que se ganha e o que se perde quando se tem um governo como o de Bukele? De acordo com os críticos internacionais, o preço dessa paz foi bem alto. A lista de problemas é grande, hein? Vai desde abusos de direitos humanos nas prisões, passando pelo enfraquecimento da justiça, ataques contra a imprensa, até uma concentração de poder gigantesca nas mãos dele, o que, claro, gera um monte de acusações de autoritarismo. E aqui tem um ponto que não dá para ignorar. Enquanto toda a atenção do governo ia para a segurança, a economia ficou para trás. Pior, a pobreza aumentou entre 2019 e 2022. E para completar, em 2023, El Salvador teve o pior crescimento econômico de toda a América Central. Apesar disso tudo, para a imensa maioria da população de El Salvador, parece que nada disso foi mais importante do que a segurança. E a maior prova é a eleição de 2024. Ele conseguiu 83% dos votos. É um recado muito claro, né? Uma mensagem de que, para o povo, os fins estão sim justificando os meios. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, define o paradoxo Bukele. Será que estamos vendo nascer um novo jeito de governar, mais pragmático, focado em resultado, que outros países podem começar a copiar? Ou será que isso é, na verdade, o começo do fim da democracia, só que com apoio popular? A resposta? Bom, essa ainda está em aberto.